Muito bem, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, esteve hoje no Show Rural em Copavel, a maior feira agropecuária do Paraná e uma das maiores do país, que acontece lá naquele município no oeste do estado. Então vamos saber como foi esse dia movimentado com o nosso repórter Felipe Gomes, que está lá e acompanha tudo o que está acontecendo. O Felipe e o Alex, né? O Alex Fernandes, o nosso repórter cinematográfico, que está mostrando aí a imagem do Felipe. Não é verdade, ô Felipe? Verdade, Valterno. Estamos aqui acompanhando tudo que está acontecendo aqui nessa 36ª edição do Show Rural Copavel. E hoje o dia foi o destaque a presença do ministro, como você disse, né? Um dia bastante intenso, bastante movimentado. A quarta-feira aqui muito público veio visitar a feira e pôde também acompanhar os anúncios que o ministro fez aqui. Ele chegou pela manhã, né, para acompanhar o lançamento de 3 cultivares lá no estande da Embrapa. E durante esse lançamento, após esse lançamento, na verdade, ele atendeu a imprensa, né, conversou com a gente. Eu pude fazer uma pergunta para o ministro, que a gente está no começo do ano, e a gente quer saber, né, quais são os desafios para 2024, o que o ministro vai priorizar, né, quais são as medidas que o governo vai priorizar, o Ministério da Agricultura. E ele respondeu, atendeu a todas as nossas perguntas. A gente tem um trechinho dele comentando sobre isso, vamos ouvir. O ano de 2023 era um ano com o desafio de minimizar as hostilidades, as diferenças de pensamentos, mostrando que para nós as eleições acabaram, hora de trabalhar, e foi um sucesso. Fizemos o maior plano safra da história, abrimos 78 novos mercados internacionais, um recorde absoluto, 39 países que nós não vendíamos, passamos a vender produtos do agro e continuamos fazendo isso. Janeiro de 2024, mais 9 mercados abertos, recorde mensal. Então qual é o desafio de 2024? Agora é estar atento aos intempéries climáticos, às quebras de safra, aos custos altos que estão tirando competitividade dos produtores, aos preços achatados dos commodities, o que o governo pode fazer para dar tranquilidade para que um homem ou mulher do campo não tenham instabilidade, não fiquem preocupados com a questão de endividamento, não fiquem preocupados. Então esses são os desafios. Vamos fazer isso, com a construção sendo no coletivo, conversando com as entidades de classe, já falamos internamente com o ministro Haddad, com o presidente do BNDES, por autorização do presidente Lula, fazer um novo plano safra ainda maior, melhorar o seguro rural, ampliar as formas de captação de recursos internacionais com juros cada vez mais baratos. São desafios agora olhando para dentro, para dar mais força nesse momento difícil dos nossos produtores e entrarmos em 2025 com o pé no acelerador, produzindo mais, gerando emprego e oportunidade. Nós estamos fazendo os cálculos e quais as medidas podem ser tomadas para aqueles que precisam, o governo demonstrando com a experiência adquirida dos governos do presidente Lula, que sempre esteve ao lado dos produtores, que investiu em linhas de crédito, que investiu em novas tecnologias. Vamos estar da mesma forma fazendo isso em 2024. Tenho a certeza que o produtor não está sozinho neste momento de dificuldade. Tá aí, Valterno, bastante coisa, né, que o ministro anunciou aí. Tomara que se conclua todas essas vontades, esses desejos do ministro. Felipe, o ministro também falou sobre as importações de tilápia, né, vindas do Vietnã. É um assunto que estava preocupando o setor pesqueiro brasileiro. O que foi que ele anunciou mesmo, hein? Pois é, Valterno, esse assunto aqui estava incomodando bastante, preocupando o setor de pescados aqui, né, os representantes do setor de pescados. E hoje o ministro anunciou uma medida mais enérgica, né, porque no final de janeiro o ministro Carlos Fávaro esteve reunido com o ministro André de Paula, que é o ministro da Pesca e Aquicultura, né, para revisar as fiscalizações sanitárias das importações desses peixes que estão vindo do Vietnã, que vieram do Vietnã. Então, hoje ele anunciou uma medida mais enérgica, né? Acho que foi em primeira mão, inclusive, aqui, que é a proibição até que os protocolos de fiscalização sejam totalmente revisados. Então, a importação desses pescados está suspensa, né? Até que esses protocolos sejam totalmente revisados. A gente tem também um trechinho do ministro falando sobre isso. Vamos ver. Depois de nos reunir, eu e o ministro André de Paula, com o setor, com as entidades representativas do setor, a PeixBR e as outras, a Câmara Setorial, se não me engano o nome da Câmara Setorial da Indústria da Pesca e Cultivo, acho que é esse o nome da Câmara Setorial, fez um manifesto ao ministro André de Paula, que trouxe a mim, porque nós trabalhamos juntos
porque a questão sanitária é no Ministério da Agricultura e tomamos a decisão ontem de suspender imediatamente a importação de tilápia até que os protocolos sanitários todos sejam revisados. Nós vamos manter do alto nível a questão sanitária no país. Não permitiremos, e não é com medo da competitividade, porque nossos produtores são muito competitivos, são exportadores de filé de tilápia, mas nós não podemos precarizar a questão sanitária e colocar em risco este setor que é tão importante para a nossa economia. Então, a partir de agora, deve estar sendo publicado entre hoje e amanhã a suspensão imediata da importação de tilápia do Vietnã. Pois é, Valteno, então tá aí esse anúncio que o ministro fez aqui em primeira mão aqui na feira, né? Então tá suspensa as exportações da tilápia até que então seja concluída o protocolo de fiscalização desses peixes que estão vindo do Vietnã, no caso, né? Porque a preocupação do setor de pescados, só para a gente relembrar aqui, era justamente com um vírus que circula naquela região ali da Ásia e que poderia vir aqui para o Brasil. Então essa preocupação que o setor tinha de contaminar a nossa bacia aqui e os nossos pescados, consequentemente, trazendo um prejuízo muito grande para o setor de pescados. Então, está suspenso, por enquanto, até que a Secretaria de Agricultura, através perdão, me fugiu o nome aqui, da Secretaria de Agricultura de Defesa Agropecuária, lembrei, perdão, de Defesa Agropecuária, então revise todos essas fiscalizações, esse protocolo de fiscalizações. Pessoal, isso é bom, Felipe. Agora precisa que o peixe, a tilápia, barateie aqui no Brasil, né? O quilo da tilápia está pela hora da morte, né? Às vezes até mais barato comprar salmão do que comprar tilápia. Então, atendeu as demandas do setor pesqueiro nacional, mas o setor pesqueiro nacional também tem que trabalhar para que o peixe não seja tão caro. Outra coisa, Felipe, o Fávaro também falou de um tema que tramita no Congresso, a lei de bioinsumos. O que foi que ele falou sobre isso, hein? Pois é, Valtero, inclusive lá ao fim dessa solenidade dos lançamentos dessas 3 cultivares que aconteceu lá no estande da Embrapa, o ministro assinou uma carta de apoio para o desenvolvimento e o uso de bioinsumos aqui no país, né? Quem assinou essa carta junto com o ministro foi a Embrapa, a própria Embrapa, que vai aí disponibilizar a tecnologia, né, transferência de tecnologia, o presidente aqui da feira, da Copavel, o Dilvo Grolli, e também alguns funcionários da Embrapa, ali, alguns pesquisadores da Embrapa, o Alexandre Nepomuceno foi um deles, também assinaram esse documento então, para incentivar o uso e o desenvolvimento de novas tecnologias do bioinsumo. A gente também tem um trechinho do ministro falando sobre isso, vamos relembrar. Esse é o modelo. Esse é o modelo que vai dar certo. Já está pronta a indústria, ministro? Os bioinsumos, e defendo que os parlamentares que aqui estão visitando a feira, que conheçam esses produtos, para que eles possam regulamentar o bioinsumo no Brasil. O on-farm é uma matéria muito importante, mas não dá para qualquer produtor ficar sozinho, sem nenhum critério técnico de fiscalização, querer produzir bioinsumo na sua propriedade, fazer alguma água suja e sair esparramando isso. É muito perigoso para o sistema. O on-farm no Brasil para pequenos e médios produtores, eu defendo, enquanto serei ministro da Agricultura, vou defender que seja feito através de cooperativas, porque elas têm critérios técnicos, é responsável por aquilo que vai estar produzindo e vai dar competitividade aos produtores. Tá, então, a fala do ministro Carlos Fávaro, que teve uma agenda lotada aqui, cheia de compromissos, né? Então assinou essa carta de documento, veio participar aqui do lançamento dessas 3 cultivares. Enfim, Valteno, esse foi o dia da agenda do ministro e aqui está bem lotado. Eu vou dar uma licencinha aqui só para matar a sua curiosidade da feira. Como é que está bonito aqui hoje, Valteno? Olha o público que veio aqui prestigiar a feira. A gente está no 3º dia de feira, né? Provavelmente, acho que o dia mais lotado por aqui. Então, esse público veio prestigiar e está bem cheio aqui mesmo. Lembrando que ontem o presidente aqui da Copavel, o Dilvo Grolli, ele tinha soltado uns números, né, dos visitantes. Ontem, então, tinha passado por aqui mais de 83 mil pessoas, mais de 83 mil visitantes, e durante esses 3 dias de feira, na verdade 4, porque o domingo também tem a abertura oficial da feira com uma missa. Então, no domingo, somente no domingo,
foram 40 mil visitantes. Então, somando domingo e até hoje, estava batendo aí mais de 178 mil visitantes. Hoje a gente vai saber no final do dia a expectativa aqui, né, a estimativa, na verdade, dos visitantes que vieram aqui na feira. O presidente da Copavel, ele tinha dito que a expectativa para esse ano era superar os 300 mil visitantes aqui. Vamos aguardar, parece que superou mesmo esse número. Não sei se você reparou durante a nossa entrada aqui, Valtero, que a gente foi mudando de local aqui para poder mostrar um pouquinho das coisas que estão expostas aqui, né? Dos maquinários, dos tratores, enfim, a feira está bem bacana e eu volto com você aí.